mais ou menos óbvio, né? Se ela estiver aplicada sobre um vetor, né, que ele sozinho, ele é vertical, ou ele é um vetor induzido por um fluxo dentro do grupo G, né? Se ele estiver aplicado a um vetor induzido por um campo vetorial, induzido por um subgrupo ou um parâmetro, né? Isso já dá direto A, né? Essa propriedade é óbvia da definição da conexão, tá certo? Então eu chamei de XA, né? Tá certo? É esse cara que está aqui, né? Então, dado um X, né? A ideia era procurar um XA que coincidisse com esse X, né? E aí roubar o A desse XA. Se eu tenho o próprio XA, eu não preciso procurar mais nada, né? O cara já é induzido pelo fluxo gerado pelo A, né? Pelo objeto A. Então, ômega de XA é igual a propriedade 2 é que o núcleo do ômega no ponto E é o espaço horizontal, né? Ou seja, se eu tiver um X cuja parte vertical é 0, né? Então ômega atuando nesse X vai dar 0. Não é isso? É a definição aqui, né? Significa que ômega XH igual a 0. Né? A terceira propriedade aqui é brava. Né? A terceira propriedade me diz que RG estrela retrocesso por RG, pela translação à direita, né? Do ômega EG de X é igual à aplicação do mapa diferencial da aplicação adjunta sobre este elemento. Isso aqui não é uma uniforme. Isso aqui é ômega E de X, já é o ômega atuando num vetor e me dando o elemento do espaço tangente na identidade. Apesar da notação ser aparentemente confusa, se você olhar bem o que está em jogo, dá para identificar claramente, né? Por quê? Eu estou falando do mapa diferencial aplicado numa uniforme, isso não faz sentido. Mapa diferencial só se aplica a vetores, tá certo? Então, evidentemente eu não estou falando disso aqui aplicado numa ômega E, estou falando disso aqui aplicado nisso tudo. Então, primeiro eu aplico ômega E no X, depois eu faço o ADG a menos 1 estrela do resultado. O ômega E de X me dá o quê? Um elemento do espaço tangente na identidade do grupo G, ou seja, um vetor. Então é esse vetor que eu estou usando o ADG menos 1 para fazer a indução sobre ele, tá certo? O resultado disso é um cara no espaço tangente da identidade, tá certo? E novamente ali o retrocesso, né, pelo RG, né, o RG pega o E e leva no EG. Né? O retrocesso vai pegar uma uniforme que está no EG e levar no E. Tá certo? Então, novamente, o elemento do grupo que está multiplicando o E ali é o 1. E, portanto, é alguém também associado com o espaço tangente na identidade. Essa fórmula aqui, né, as duas primeiras, são razoavelmente fáceis de observar, estão na definição, né, da uniforme de conexão, mas essa terceira requer que a gente trabalhe um pouquinho. Né? Vamos trabalhar um pouquinho então aqui. Né? Vou escrever assim, prova de 3, né? Muito embora lá no final da prova eu vou dar um pulo do gato.
Tá certo? Tudo bem porque não dá tempo de fazer tudo. Fazer o quê? Então a prova do 3 vai ser o seguinte: se eu pegar o RG estrela de ômega RG x, isso por definição é o RG estrela de ômega RG de XA, tá certo? Se eu tiver peraí, antes deixa eu falar o seguinte, né? Vamos verificar isso aqui separadamente, tá? Para x horizontal e para x vertical, tá certo? Então, primeiro para x horizontal. Para x horizontal é direto, né? Ômega é de x horizontal, se x for um vetor horizontal, por definição, ômega é do x horizontal é zero. Então, desse lado aqui eu obtenho zero. Zero é isso, ADG menos 1 estrela do zero, dá zero para ADG menos 1 no mapa linear. Tá certo? Bom, aqui, RG estrela ômega RG, né? Tá certo? Isso aqui é, por definição, ômega G de RG, ômega E, G de RG estrela X. Sendo que o X é horizontal por hipótese, né? Agora, se é horizontal e pertencente ao espaço horizontal em E, RG estrela de X é, portanto, pela hipótese, né, que a gente fez de decomposição no espaço horizontal, se o x é horizontal, a translação direita do x continua sendo horizontal, só que no ponto EG. Portanto, o ômega EG aplicado nesse cara horizontal em EG é zero também. Tá certo? Então, quando esse x é horizontal, essa equação se verifica como zero igual a zero. Zero dos dois lados. Portanto, o único caso de interesse aqui é quando o x é vertical. Porque se eu decomponho o x horizontal mais x vertical, o troço decompõe em duas equações separadas, uma para a parte horizontal e outra para a parte vertical. A parte horizontal dá zero, sobra só verificar a parte vertical. Né? Então, se o x agora é vertical, né? Suponha x pertencente a VE. Né? Então, se o x pertence ao VE de E, então o x pode ser escrito como um certo XA, né? Como um campo vetorial induzido pela ação do subgrupo com um parâmetro, no grupo G. Né? E, usando a definição de retrocesso, isso dá ômega EG de RG estrela XA. Tá certo? Vamos ver o RG estrela XA. Tá? Esse cara, né, ele é um vetor que pertence ao ponto EG. O RG, né, ele pega E e leva em EG. Né? Então, se o XA pertence ao espaço tangente em E, esse vetor RG estrela XA pertence ao espaço tangente em EG. Certo? Esses caras vão atuar em funções do E nos reais, né? É onde qualquer vetor atua, função da variedade dele nos reais. Então, isso daqui é o XA E de F
Definição, mapa diferencial. Né? Eu só usei a definição. Então, isso por sua vez é definido como DDT do F, né? De quê? De E exponencial TA, né? G, RG atuando na curva, né? Que é representada pelo subgrupo com parâmetro gerado por A. Né? Isso aqui é a definição do XA. Né? Definição do XA e o XA aplicado numa função que é F composta com RG. Né? Por sua vez, isso que está aqui pode ser escrito como DDT de F de E, G-1 exponencial de TA, G, onde eu só introduzi G e G-1. Né? Esse G-1 exponencial de TAG, né, é o que eu chamei de ADG-1 de exponencial de TA. Né? E agora eu vou citar para vocês um resultado, né, que é facilmente justificável quando a gente fala de grupos matriciais. Acho que pode ser provado para grupos formais, sem necessariamente uma representação matricial. Aqui a coisa é a seguinte, que o ADG menos 1 da exponencial de TA é igual a exponencial de T ADG menos 1 estrela A. Significa o seguinte, se você conjugar um elemento do subgrupo com um parâmetro, o G menos 1, o G, né, dos dois lados, você gera um subgrupo com um parâmetro, que por sua vez vai ser gerado pelo ADG menos 1 do A. Quer dizer, existe uma ação induzida do ADG menos 1 no espaço tangente na identidade, levando o gerador original do subgrupo com parâmetro A no gerador do subgrupo com parâmetro conjugado. Isso aqui, em termos mais terrestres, né, eu não estou provando isso. Né? Vou botar aqui um sabemos que. Isso em termos mais gerais quer dizer o seguinte: suponha que você tenha um grupo de Lie matricial, tá certo? Então, ele pode ser escrito nessa forma. O elemento genérico dele pode ser escrito na forma exponencial de TA, onde A ali é uma matriz. Se você pegar esse cara aqui e conjugar por G menos 1 e G, né, e usar a definição de exponencial 1 mais TA mais TA ao quadrado sobre 2 fatorial mais, etc., você vê instantaneamente que isso aqui pode ser escrito como T G menos 1 AG, né? Tá certo? Só você inserindo G menos 1 G em cima. Tá certo? De modo que é o seguinte: se isso aqui é um subgrupo com um parâmetro, e você está conjugando um subgrupo com um parâmetro, você obtém outro subgrupo com um parâmetro, sendo que esse subgrupo com um parâmetro, agora, ele é gerado não mais por A, mas por G menos 1 AG. Tá certo? Então, em termos de matrizes, isso aí é infinitamente direto e rápido. Isso assume uma forma mais complicada, né, quando a gente fala de grupos formais, ou seja, a gente não está falando
que o G é uma matriz, necessariamente. Ele é um objeto genérico, sem natureza fixa, que satisfaz a lei de composição do grupo, mais nada. Né? Então, a forma geral que isso aqui tem de aparecer é assim. Tá certo? Quer dizer, como isso aqui é um elemento do espaço tangente, é natural que o mapa adjunto, né, ele assuma a forma do mapa diferencial. Né? Ele vai pegar um vetor e induzir um vetor no próprio espaço tangente da identidade. Lembre-se que o espaço que a aplicação adjunta deixa a identidade na identidade. G-1 com G é igual a 1. Né? Então, a aplicação adjunta, ela leva o 1 no 1. Portanto, leva o T1 de G no T1 de G. Então, se eu pegar esse elemento A, o ADG-1 estrela A também está no T1 de G. Esse cara é um elemento do T1 de G. Tá certo? Então, nós vamos usar isso aqui para terminar nossa conta. Né? Então, se isso aqui vira DDT de F de E G, né? Exponencial de T ADG-1 estrela A. Mas isso que está aí é exatamente o campo vetorial, né? A definição do XA, né? A definição do XA era aquilo, né? Você está falando no F, então isso aqui é o X. Aonde esse A que está aqui é o gerador do subgrupo a um parâmetro. Quem é o gerador agora do subgrupo a um parâmetro? É ADG-1 estrela A. Então é o X associado com ADG-1 estrela A no ponto EG atuando no F. Certo? Ufa, melhorou. Né? Então o que eu provei aqui, olha, é que esse objeto RG estrela XA é igual a XEG ADG-1 estrela A. Quando no F, eu estou no F. Então eu posso voltar aqui e completar a conta. Isso daqui é o ômega, que é G, atuando no X, que é também o ponto EG, o ADG-1 estrela A. Certo? Isso, pela definição do ômega, vai me dar o elemento do T1 de G, né? Então isso aqui dá ADG a -1 estrela A. Certo? Mas o ADG a -1 estrela A é a mesma coisa que o ADG a -1 estrela ômega de XA. Né? Se eu atuar com ômega sobre XA, o que eu obtenho é o A. Tá certo? E isso é o ADG a -1 estrela ômega de X. Então, se eu comecei com um cara vertical, que pode ser escrito como XA, tá certo? Eu acabo de mostrar que para qualquer X vertical, RG estrela ômega EG é igual a ADG-1 estrela ômega, que é a propriedade 3. Isso foi mostrado para qualquer cara vertical. Para qualquer cara horizontal, dos dois lados da equação eu obtenho zero. Tá certo? Então, isso é válido para os vetores verticais, é válido para os vetores horizontais, portanto é válido para todos os vetores de espaço tangente. Então aqui, X pode ser o vetor genérico do espaço tangente, do fibrado do ponto E. Tá certo?
Então, o que a gente mostrou? Né? Tem muita complicação aí, muita estrela para cá, estrela para lá, né? muito subgrupo a um parâmetro, muito gerador, muito ADG, etc. e tal. Mas o que a gente mostrou é o seguinte: se eu definir uma forma de conexão, né, dessa maneira, com o cara que ignora a parte horizontal e me dá o elemento de T1 de G associado com a parte vertical, fala, professor. Entendi. Mais 10 minutos. Beleza. Eu acho que se você quiser desligar, a gente consegue ir até o final, com o friozinho que tem aí. Tá fresco, né? Vamos aí. Beleza, pode desligar então. A gente viu o seguinte: se eu tiver essa definição para o Onega, para uma forma de conexão, a uma forma de conexão satisfaz automaticamente essas três propriedades. Tá certo? Satisfaz essas três propriedades. Então agora vamos mostrar um negócio que é realmente importante. E vai ser o finalzinho dessa história, por hoje. Né? O que é importante mostrar agora é o seguinte: se eu tiver essas propriedades satisfeitas, eu vou poder ter uma definição do subespaço horizontal. Eu posso definir uma forma de conexão e, através dela, definir o subespaço horizontal. Qual era o nosso problema? Nosso problema estava lá na álgebra linear. Né? Nosso problema é: eu tenho o espaço tangente no ponto E. Eu tenho o espaço vertical no ponto E. Eu quero escrever o espaço tangente com uma soma direta do espaço vertical com alguém. Tá certo? Um negócio que eu vou chamar de espaço horizontal. Né? Agora, essa coisa não é univocamente definida. Se eu defino o espaço total e um dos espaços componentes da soma direta, isso não implica na definição do outro espaço. Então eu tenho que fazer uma escolha mesmo. Eu é que tenho que escolher esse espaço horizontal. Eu que tenho que definir esse cara. Né? Então eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, que se eu tenho duas dessas propriedades aí, né, que estão ali, eu tenho uma definição do espaço horizontal. Se eu tiver uma forma de conexão que eu escolhi, que satisfaça duas dessas propriedades, eu vou ter uma definição do espaço horizontal. Tá certo? Portanto, quer dizer, isso é a conclusão da coisa. Agora eu vou mostrar o como, né? Mas eu quero que primeiro fique claro do que a gente está falando. Né? Portanto, todo o meu trabalho para definir o espaço horizontal se resume a dar esta forma de conexão. Exibir essa forma de conexão. Dizer quem ela é. Tá certo? O que eu estou dizendo é, dado que duas dessas propriedades, das três, estejam definidas por uma forma de conexão que eu dê, isso implica na definição de um subespaço horizontal. Tá certo? Então eu resolvo o problema que eu me coloquei lá no início da aula. Qual era o problema? Como é que eu escolho sem ambiguidades no espaço horizontal? Tá certo? Então vamos nessa. Né? Então é isso aí, olha só. Então, hipótese. Né? Tem uma
1 e 3. Certo? Deixa eu ver se é 1 e 3 mesmo. Sumiu. Tem uma forma de conexão satisfazendo 1 e 3. Então, definição. Vou definir, tá certo? Definir o espaço horizontal como sendo x pertencente ao espaço tangente, tal que ômega é de x é igual a 0. Agora está melhor, né? Eu tenho que ter esse ômega, tenho que ter esse cara, né? Tem que ter esse cara dado. Né? Dado esse cara, aí eu vou definir o meu espaço horizontal dessa maneira. Né? Tudo que me resta fazer é mostrar que essa definição do espaço horizontal, tá certo? Satisfaz aqueles 3 requisitos que a gente pediu antes. A gente definiu o espaço horizontal como tendo que satisfazer 3 requisitos. Né? Quer dizer, que qualquer vetor possa ser escrito como soma de um vetor vertical mais um horizontal, quer dizer, que ele ajude a decompor, né, o espaço total numa soma direta, né, que os campos vetoriais sejam decompostos também de maneira suave, em vertical e horizontal, e que todos os outros espaços horizontais, numa mesma fibra, possam ser obtidos por mapa diferencial aplicado num dos espaços associado a um ponto fixo. Né? Se eu conseguir mostrar que essas 3 propriedades estão dadas, eu troquei o meu problema de escolher o meu espaço horizontal, definir o meu espaço horizontal, pelo problema de escrever uma forma de conexão. Tá certo? Satisfazendo aquelas 2 condições que estão lá. 1 e 3. Tá claro? Antes da gente se meter nas contas, não são tantas assim, são rápidas. Né? Nesse caso são contas rápidas. Então tá, primeiro então, vamos mostrar que qualquer x pertencente ao espaço tangente pode ser escrito como a soma de um x vertical mais um x horizontal, o x horizontal dado por essa definição. Tá certo? Então, se eu tiver um x arbitrário, aplicando ômega nesse x, né, o que eu vou obter é um A, né, em geral. Esse A é o mesmo que eu obteria se eu aplicasse o ômega num certo XA, né? Um X vertical que fosse um campo induzido gerado por um subgrupo a um parâmetro, um campo induzido por um subgrupo a um parâmetro gerado por A. Né? Como o ômega é linear, né, isso implica que o ômega de x menos xa é igual a 0. Certo? Bom, se o ômega de x menos xa é igual a 0, então eu posso dizer que x menos xa é igual a um certo xh, onde ômega atuando no xh dá 0, ou seja, um elemento do espaço horizontal. Daí, o x vira xa mais xh. Essa decomposição é única. Né? Quer dizer, dado x e dado xa, aqui eu não estou falando de espaço, estou falando de vetor. Né? O xh que eu preciso colocar aqui para completar esses caras é só um, não tem outro. Né? Então isso daí é uma soma direta. Certo? Essa demonstração mostra que o TE GE
pode ser escrito como VE mais o HE. Tá certo? Que essa decomposição ela é suave, né? Isso diz respeito aos próprios campos vetoriais envolvidos na história, né? Porque essa correspondência do x vertical com xa é suave, né? E o ômega é, por definição, um campo de uniformes, então ele também vai produzir um resultado suave. De modo que todos os elementos aqui, se o x for um campo vetorial, está bastante claro que o xa e o xh vão ser campos vetoriais. Isso está garantido pela própria suavidade da conexão como campo que a gente pediu que ela satisfizesse, né? E a última coisa que a gente realmente precisa saber é o seguinte, se dado um elemento, né, se dado um elemento do espaço horizontal, se eu fizer uma translação à direita induzida, eu obtenho outro elemento no espaço horizontal. Tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que x pertença a HE, que é. Né? Então, se o x pertence a HE de E, eu vou considerar o RG estrela x. Lembra então que o ômega de x é zero, tá certo? Pela nossa definição. Então, o RG estrela x, né, esse cara é um elemento em geral do TEG de E, né? Espaço tangente no ponto EG. Né? Se eu aplicar o ômega nesse cara, o que eu obtenho? Né? Pela definição de retrocesso, isso aqui é o retrocesso do RG, pelo RG do ômega. RG estrela ômega atuando em x. Agora eu supus que a propriedade 3 é verdadeira. Tá certo? Observa aqui, peraí. Aqui eu não posso pegar e concluir que isso aqui é zero já, que é o que eu quero, né? Eu quero concluir que esse objeto que está aqui, ômega atuando nele dá zero. Né? Se o ômega atuando nele der zero, isso significa que esse cara é horizontal também. Então, esse mapeamento RG estrela está pegando um cara horizontal e levando um outro cara horizontal. Só que no ponto EG, né? Então, eu quero mostrar que esse cara é zero. Só que nesse momento aqui eu ainda não posso falar isso. Porque isso daqui não é a forma ômega atuando no x. Isso é a forma RG estrela ômega atuando no x. Tá certo? Esse que é o lance. Né? Então, isso aqui é melhor colocar os pontos, né? Ômega EG, aqui é RG, ômega EG, de modo que o RG estrela ômega EG é uma uniforme em ômega em TE, né? No espaço tangente, né? No espaço cotangente. Bom, RG estrela ômega EG, agora eu vejo a propriedade que ele satisfaz. Propriedade 3. Propriedade 3 me diz que isso daqui é igual ao ADG a menos 1 estrela ômega E de x. Olha a diferença. Aqui é o ômega EG, aqui é o ômega E. Quer dizer, eu estou usando o campo de uniforme no ponto EG, aqui é o campo de uniforme no ponto E. Tá certo? Eu tenho, por hipótese, um campo de uniformes. Eu tenho formas definidas ao longo de todo o fibrado. Né? Agora sim, aqui primeiro eu aplico esse cara, vejo o que eu obtenho, e depois eu aplico o ADG a menos 1. Agora, se eu aplicar o ômega E no x, quanto dá? Zero. Porque o x é horizontal por hipótese. ADG a menos 1 estrela aplicado no zero é zero também, porque o ADG é linear. Né? Então isso aqui é zero. E
RG estrela, né, atuando no X, me leva num outro vetor horizontal. Se X é horizontal, RG estrela X é horizontal também. Tá certo? Pergunta: será que tem algum vetor, né, no espaço HEG, espaço dos vetores horizontais, que não seja obtido pela aplicação do RG? Né? Vamos ver. Vamos supor que eu tenho um Y pertencente, né, a HEG de E. Tá certo? Eu quero saber se eu posso escrever esse Y horizontal, né? Ele é horizontal por hipótese. Eu posso escrever esse Y como RG de alguém do E? Não? Se eu puder, então eu acabei de mostrar que tem uma correspondência 1 a 1 entre todos os elementos do HE e todos os elementos do HEG. E essa correspondência é feita pelo RG estrela. Tá certo? Então, o que eu vou mostrar aqui é que, dado Y arbitrário horizontal, só que em EG, existe um cara em E que eu posso levar nele. Muito fácil. Né? Olha só. Toma o X dado por RG estrela, RG a menos 1 estrela Y. Tá certo? Se o Y é horizontal, tá certo? O que a gente acabou de provar aqui é que o RG estrela, RG a menos 1 estrela do Y também é horizontal. Porque não interessa por G menos 1, né? Se o Y é horizontal, esse cara é horizontal. Então esse X é horizontal, né? E se eu aplicar o RG estrela no X, isso aqui é a mesma coisa que o RG estrela, RG a menos 1 estrela, Y, e isso daqui dá RG composto com RG a menos 1, tudo isso estrela, isso dá identidade estrela Y, que é o próprio Y. Tá certo? Portanto, dado um Y pertencente ao HEG, existe um X pertencente ao HE, tal que eu aplico o RG estrela sobre o X e eu chego no Y. Tá certo? Então eu tenho uma correspondência 1 a 1, que é o terceiro requisito para a definição do espaço horizontal. Né? Todo mundo do espaço REG, do espaço HEG de E, é obtido com a ação induzida do RG estrela sobre alguém do espaço HE de E. Tá certo? Então isso aqui fechou a brincadeira. Né? Se eu tiver, né, uma forma de conexão satisfazendo isso aqui e isso aqui, eu tenho uma definição do espaço horizontal. Eu defino o espaço horizontal como sendo o kernel dessa forma de conexão. Tá certo? Os vetores tais que ω sobre eles dá zero. Muito prazer. Conexão, galera, conexão. Né? Isso aí. Então nós vamos continuar na próxima vez, né, falando sobre forma local da conexão. E aí a gente vai ver que a conexão vai começar a se aproximar da conexão que a gente conhece das teorias de gauge. Tá certo? Essencialmente. Isso daqui ainda está numa linguagem independente de coordenadas. Tá certo? Uma linguagem intrínseca. Né? Então a gente vai introduzir coordenadas eventualmente e aprender a identificar essa conexão aí com a conexão que a gente realmente conhece e ama. E nós vamos fazer mais, vamos definir transporte paralelo, né? Falar sobre derivada covariante, sobre curvatura, sobre essas coisas todas. Certo?
esperem em verão. Próxima semana, aí fechou, tchau, pode encerrar aí.